Nós vamos ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Mateus 20, versículos 20 a 28. Nós vamos meditar rapidamente nesta noite a respeito do tema 3 enganos a que os crentes estão sujeitos. Mateus 20, versículos 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós vamos, como diz, falar sobre os 3 enganos a que os crentes estão sujeitos. O primeiro engano é achar que o reino de Deus é humano, e somente humano. O segundo engano é pensar que o discipulado de Cristo é fácil. E o terceiro engano é entender que liderar é igual a mandar. No reino de Deus os valores são um pouco invertidos. As coisas não funcionam da mesma forma como funciona no mundo, no nosso dia a dia, nas situações em que nós nos encontramos. A mãe de Tiago e João era uma mulher que podemos reconhecer que havia nela alguma piedade. Ela vem, ela aproxima-se de Jesus, ela reconhece que Jesus é um rei messiânico, tanto que ela pede que os seus 2 filhos, Tiago e João, sentem-se um à direita e o outro à esquerda, em detrimento naturalmente dos demais 12, ou dos demais 10 seguidores de Jesus, discípulos que eram mais chegados, os apóstolos. Era uma mulher que, portanto, reconhece na figura de Jesus esse rei davídico, esse Messias, e se ajoelha perante ele e pede prostrada-se ao chão, numa atitude de adoração, de modo que quem vê a cena de fora, como que se acompanhasse sem ouvir o áudio, apenas vendo as cenas, iria imaginar que se tratava de uma ação cultica, um momento de culto. Mas para quem ouve a conversa, não é bem assim que acontece. Ela, nada obstante ter esta correta disposição, tem algumas ideias equivocadas. Nós estamos enfatizando, pelo menos no nosso tema, as ideias equivocadas, mas por trás do anúncio da ideia equivocada está a ideia certa. Se há 3 enganos que todos os crentes podemos estar sujeitos, e nisso ninguém é diferente de ninguém, todos nós estamos sujeitos a este mesmo pensamento, há também 3 formas de enxergar o reino de Deus, que são formas corretas. O primeiro engano, que nos leva exatamente a uma forma correta de enxergar, é pensar que o reino de Deus é apenas e tão somente humano, um reino da terra, um reino que não se refira às coisas celestiais, do porvir ou da eternidade. Há muita gente, crente, cristã, que hoje tem entendido as Escrituras simplesmente com alguma coisa ou com uma ideologia que serve para minorar as lutas do dia a dia, ou serve para fazer com que a gente possa suportar as aflições, as depressões, as ansiedades, as lutas contra as drogas, contra o álcool, a luta contra o desemprego e tantas outras coisas. Tudo isso é verdade. De fato, Jesus está aí para apoiar
essas coisas, mas não se esgota nisso. Essa aqui é a questão. O reino de Deus não é só isso. Aquela mulher entendia que o reino do sucessor de Davi, do Messias, do ungido de Deus, apenas se referiam às coisas deste mundo. Então ela já imaginava que os 12 apóstolos seriam 12 ministros. Naquela época e naquela região nós não tínhamos tantos ministros como temos, por exemplo, no Brasil, né? Então era só aqueles, a liderança. E talvez imaginássemos que um ministro seria o das finanças e o outro ministro seria o da defesa, talvez. Aqueles que hoje em dia nós enxergamos como os mais proeminentes num colegiado de ministros. Um sentará à direita e o outro sentará à esquerda, e o Senhor logo estará entronizado no trono de Davi e vai começar a governar e expulsará os romanos, e aí os meus 2 filhos estarão em proeminência. O reino de Deus é mais que isso. Por isso Jesus responde: não sabeis o que pedis. Vocês não entenderam, e Tiago e João estavam fazia parte desta comissão de pedintes. Vocês não estão entendendo o que vocês estão pedindo, porque vocês não estão entendendo o propósito. O Filho do Homem, ele chega lá no versículo 28, ele veio servir, ele não veio exercer a proeminência que vocês estão achando que ele vai exercer. Essa proeminência geopolítica e restrita. Mas o Senhor veio resgatar o que estava perdido, para um reino que é muito maior do que meramente o território, como é o território de Israel hoje em dia até. Como será que nós lidamos quando pensamos no reino de Deus? Será que nós pensamos que Deus, o reino dele, Cristo, apenas se refere às questões circunstanciais da nossa vida, de modo que aqueles que têm mais necessidade precisam mais de Deus e aqueles que têm menos necessidade precisam menos de Deus? Tudo isso está equivocado, embora tenha uma aparência de piedade. Por que está equivocado? Porque o reino de Deus vai além. O reino de Deus se trata do seu poderio cósmico, universal. Ele não é geopolítico, ele é interestelar, galáctico, universal. Ele controla não apenas aquilo que acontece numa determinada região da Terra, mas ele controla todo o universo. E os profetas estão lá justamente mostrando no Antigo Testamento esse controle sobre todas as coisas. Quando, por exemplo, ele diz que o Senhor exerce o controle sobre as estrelas do universo, fazendo com que ela chame cada uma pelo seu nome. E eu tenho certeza que ele não deu nomes esquisitos, como nós damos às estrelas, Próxima Centauri. Eu não sei de onde que o povo tira esse tipo de estrela. E o pior é que quando aquelas letrinhas, né, um monte de letra, H, C, J, K, não sei quem, mais um monte de número. Não, ele conhece as estrelas e vai chamando-as, e elas respondem. As Escrituras ensinam que o poderio de Deus não é um poderio restrito à minha vida. A preocupação de Deus não é uma preocupação restrita àquilo que eu vou comer no café da manhã, muito embora isso esteja incluído. Porque o Senhor se preocupa conosco, mas Ele também se preocupa com o universo. O seu reino é sobre a minha vida, mas o seu reino é sobre o povo dele, sobre as nações. Segundo lugar, o segundo engano é pensar que o discipulado de Cristo seja fácil. Nós encontramos já prontamente a resposta da mulher de Zebedeu, quando Jesus fala: vocês estão preparados para o poderão beber o cálice que eu vou beber? E eles 3 prontamente respondem: podemos. Eles respondem podemos porque eles não fazem ideia do cálice que Jesus vai beber. Eles estão achando que é um cálice como do Salmo 23, que o cálice transborda na presença dos inimigos subjugados. É o cálice da dor e do sofrimento pelo pecado humano. É aquele cálice que o Senhor Jesus no Getsemane ora para que lhe seja afastado dele, se possível. Tão doloroso é beber este cálice, o sofrimento. E aí Jesus responde: vocês vão beber, não se preocupem. Mas quanto a sentar-se, um à minha direita e outro à esquerda, isso eu não posso dizer. Eles achavam que ser discípulo de Jesus era uma coisa fácil, e há muitas pessoas que também acham que isso é fácil hoje em dia. E não é.
não é fácil. Uma das primeiras coisas que a gente fala quando vai nos nossos encontros de discipulado é dizer o seguinte, que o discipulado não é fácil. Pessoas que antes eram amigas tornar-se-ão inimigas. Coisas que pareciam tão fáceis, chovia aqueles convites para as bebedeiras, para o churrasco, para o futebol e para tantas outras coisas, agora vai minguar. Aquelas pessoas que antes te procuravam e você era o centro das atenções, agora vão fugir de você. E quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, eles vão achar que você está louca, que você bebeu, que você não sabe o que está dizendo. E ainda vão dizer, eu conheço você, agora você está dando uma de pastor, agora você está dando uma de pastora, de missionária, agora você é Bíblia, como disse Dona Zica, não foi? No Roda Viva. Agora você é uma Bíblia, Bíblia, fica com a Bíblia debaixo do braço, vai para lá, você é um chato. Em outras palavras, é isso. Nós não gostamos mais de você. Nós preferimos quando você estava embriagado, quando você agredia as pessoas, quando você caçava confusão por aí. Agora você não é mais agradável. Você fica apontando os nossos erros, você fica falando das coisas de Jesus, das coisas do reino de Deus. Nós não queremos saber de reino de Deus. Discipulado não é fácil, as pessoas vão dizer isso para vocês, vão dizer isso para mim, vai dizer isso para você. Por quê? Porque Jesus nos prometeu. Ele disse, ele assegurou, não como se fosse uma coisa boa que ele estivesse concedendo, mas algo tão certo que ele estava garantindo, que é o seguinte, assim como o mundo odiou a ele, vai odiar os seus seguidores. O mestre não é maior, ou melhor, o servo não é maior que o seu mestre. Se perseguiram o mestre, vão perseguir o servo. Meus irmãos, o discipulado tem um alto preço. É morrer para si mesmo, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz a cada dia, é tratar o outro melhor do que nós achamos que merecemos ser tratados. Isto é o verdadeiro discipulado. Ser discípulo de Jesus não é fácil. É luta contra as tentações, é luta contra o pecado, é sofrer o dano, é dar a outra face, é andar a outra milha. Se alguém lhe rouba a capa, é entregar também a outra. É isso. É sofrer o dano, é perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa que nós não gostaríamos de perdoar. Ser discípulo de Jesus tem um preço. E o preço é alto. Para recebermos Jesus no nosso coração, não nos custa nada. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. É difícil, não é fácil. Se alguém está dizendo por aí que ser discípulo de Jesus é fácil, está bastante enganado, não sabe o que é ser discípulo de Jesus. Perguntem a Dietrich Bonhoeffer, que não pode responder porque está morto, perseguido pelo nazismo, e escreveu o que é ser discípulo. Morto em razão de sua oposição, em razão de seu compromisso com Jesus e de sua oposição a Hitler na Alemanha nazista. Pode ser que nós não venhamos a dar as nossas vidas, pode ser que não sejamos objetos de um holocausto no século 21, mas nós precisamos estar preparados para sofrer o dano, dar outra face, perdoar até 70 vezes 7, a mesma pessoa, 70 vezes por 7 por ano, pastor, não por dia. Durante toda a minha vida, não, por dia. Pastor, isso daí é um significado. Claro que é um significado. Claro que Jesus está falando aqui, o número de perdão que devemos dar é ilimitado. Mas já começa com 70 vezes 7 literal. Dificilmente alguém vai te ofender 70 vezes 7 por dia. Mas se te ofender, perdoe. É o preço do discipulado. Em terceiro e último lugar, o terceiro e último engano é aquele que pensamos que liderar seja mandar. Liderar não é mandar. No reino de Deus, liderar não é mandar. Liderar é servir. As expressões bíblicas que são usadas para referir a arte da liderança cristã estão relacionadas ao despenseiro, que abre a porta da despensa para tirar de lá
comida para servir, prepará-la e pôr à mesa. Também em outras passagens nós encontramos a figura do garçom, que é aquele que está com uma bandeja na mão, uma toalha no seu braço e com os olhos fitos nos seus clientes, para que ao menor sinal de chamamento ele já atender com prontidão. Isto é a figura da liderança cristã, é servir, é dar o seu tempo. Quer ser um líder cristão? Dê o seu tempo, sirva às pessoas. O líder cristão vai abrir mão do seu tempo, vai abrir mão de seu lazer, vai abrir mão de alguns objetivos da sua vida, vai abrir mão de ganhar um pouco de dinheiro a mais, vai abrir mão de algumas horas de descanso a mais, de sono, vai acordar mais cedo para fazer discipulado, ou vai dormir mais tarde porque estava acompanhando alguém que foi na reunião do grupo e ficou conversando e ficou servindo as pessoas, como um despenseiro, como um garçom. Isso é liderança cristã. Quando os discípulos Tiago e João e sua mãe vêm lhes pedir para que eles sejam colocados sobre uma alta posição, inclusive sobre os demais os apóstolos, não é desde alguns séculos atrás que algumas pessoas querem que algum apóstolo seja maior que os demais, e até antes da morte de Jesus, já havia aquele pensamento. Por quê? Porque aquele que está em cima é quem comanda os outros dando ordens. E aí Jesus fala, é exatamente o inverso. No reino de Deus, liderar não é mandar, liderar é servir. Liderar é servir. Liderar é dar as coisas prontas e até algumas vezes mastigadas para as pessoas. De vez em quando nós não vamos dar nada mastigado, porque senão as pessoas não aprendem a mastigar, não é? Sai vivendo leite espiritual, tomando uma madeira evangélica. Não, tem que também partir para a papinha, né? A papinha espiritual, depois vem a comidinha espiritual, vem um pouquinho, e depois já está numa feijoada espiritual, né? Vai avançando. Então, se o líder também der sempre tudo amassadinho para engolir, também não dá certo. Tem que servir desta forma. Como você tem liderado líder cristão? Achando que as pessoas estão lá para te obedecer, ou servindo as pessoas que você lidera? No mundo, quem lidera manda e os outros obedecem. Aliás, o mundo está cheio de chefes, não de líderes. E às vezes a igreja também possui muitos chefes e poucos líderes. O líder serve o liderado, o chefe se serve do liderado. O líder serve o liderado para que ele receba os elogios. O chefe recebe os elogios pelo trabalho de seus liderados. Vê como é diferente? Vê que não é a mesma coisa? O reino de Deus, no reino de Deus as coisas são invertidas. 3 enganos a que os crentes estão sujeitos, você e eu. A gente não foge, não tem como fugir disso. Primeiro é que o reino de Deus é só humano. Ele não é, ele é divino, ele é transcendental, ele vai além. Segundo, que o discipulado de Cristo é fácil. Não, ser discípulo de Jesus não é fácil. Prepare-se, esteja preparado e fique firme, porque no Senhor o seu trabalho, o meu trabalho não é vão. E em terceiro lugar, liderar é mandar. Esse é um engano terrível, ele precisa ser desfeito. Liderar é servir. Liderar é o modelo de Jesus. O homem, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir. E ele é o maioral. Mas ele veio para quê? Para servir. Os seus discípulos fazem a mesma coisa com os demais irmãos. Meus irmãos, esses são os enganos. E penso eu também as devidas correções aos enganos que nós apresentamos. Trate o reino como algo maior do que simplesmente o seu problema pessoal, o seu problema nesta terra. Trate o discipulado de Cristo
com a seriedade que ele merece. Não será fácil. E lidere, se líder você for, servindo o seu próximo. Às vezes as pessoas ficam esperando ser líderes de grandes coisas. Às vezes são pequenas coisas que Deus te deu para liderar. Às vezes a família, às vezes alguns amigos. Liderança é levar com que as pessoas caminhem. Nós fazemos isso pelo exemplo, pela fala, pelo hábito, pela companhia. Nós fazemos isso. Então, vamos servir ao Senhor, vamos fazer a vontade dEle e vamos saber quais são esses enganos e a forma da gente não entrar nele, para que assim possamos ter uma real dimensão do que é Reino de Deus. Amém.